Seção 6ª. Das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada está nos seguintes casos. Alínea A. Dação em pagamento. Alínea B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. Alínea C. Permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. Alínea D. Investidura. Alínea I. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Alínea F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Alínea G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Alínea H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Alínea I. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 1.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais, Inciso 2º. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada está nos seguintes casos. Alínea A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Alínea B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Alínea C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Alínea D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. Alínea I. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Alínea F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na alínea B do inciso 1º deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação, quando o uso destinar-se. Inciso 1º. A outro órgão ou entidade da administração pública,
qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2º. A pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 1.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 2º. As hipóteses do inciso 2º do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1º. Aplicação exclusivamente às áreas em que detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2º. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3º. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico, Inciso 4º. Previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º-B. A hipótese do inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo. Inciso 1º. Só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Segundo, fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Inciso 3º. Pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1º do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 2º deste parágrafo. 4º. Vetado. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei. Inciso 1º. Alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha do inciso 2º do artigo 23 desta lei. Inciso 2º. Alienação, aos legítimos possuidores direitos ou, na falta destes, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2º, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Parágrafo 7º. Vetado. Artigo 18. Na concorrência para venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á a comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Parágrafo único. Revogado. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública,
cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Inciso 1º. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2º. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3º. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão,